Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, nosso terceiro e último bloco do nosso programa, e gostaria de ouvir, nesse último bloco, as duas acadêmicas do curso de Direito da Unisul de Tubarão, hoje aqui presentes, a Cíntia e a Cristiane, sobre quais seriam os seus entendimentos acerca dessas questões aqui levantadas, né? Então, nesse sentido, né, foram duas monografias que foram apresentadas, eu perguntaria a Cíntia, qual o seu entendimento, Cíntia, acerca da possibilidade de penhora do bem de família do fiador no contrato de locação? Então, dentro daquilo lá que tu expôs. O que tu entendes dessa possibilidade do credor de ir lá e atingir, inclusive, o único imóvel? O fiador não tem dinheiro, não tem mais nada e vai se tirar a casa onde ele mora com a sua família. Eu sei que tu fez a tua monografia nesse sentido, então qual foi o teu entendimento que tu defendeu nessa tua monografia? Começando assim, a regra, né, pelo entendimento do Supremo, é que o bem de família do fiador realmente ele pode ser penhorado, né, diante daquela exceção inserida na lei. Por quê? Porque o fiador ele também tem a liberdade de contratar ou não, né, arcando assim com as suas consequências. Perfeito. Mas no meu entendimento, né, em tudo que eu estudei para fazer a minha monografia, e com base em dois princípios constitucionais, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, onde todos têm o direito de ter saúde, previdência e entre eles o direito de ter uma moradia. E o princípio da isonomia, né, onde diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu acho que eu entendo que a situação do fiador, ela fragilizou-se no sentido de que, pelo princípio da isonomia, está tratando os dois, né, o fiador e o devedor, ele está tratando pessoas de formas diferentes, ambas em situações idênticas, no meu entendimento. E que fere o princípio da dignidade da pessoa humana, de ter uma moradia, já que o bem de família do devedor foi protegido, né, com o intuito dele ter uma moradia, de não ficar sem a sua casa para morar. E olha como injusto. E o fiador não, ele poderá ficar com sem a sua casa, sua família, né? Não. Desabrigada. E o devedor, eu te pergunto assim, Cíntia, né? Vamos dizer então que o fiador foi lá, teve o seu bem penhorado, foi expropriado, quer dizer, tiraram essa casa dele, e aí ele tem direito agora de cobrar do devedor, do afiançado, chamado afiançado, né, vamos dizer do locatário, ele vai lá e agora vou cobrar de ti. Vamos dizer que o locatário comprou um bem agora, ele parou de alugar, conseguiu naquele tempo guardar um dinheiro e comprou um imóvel. Pode-se, o fiador pode pegar esse bem do locatário? Não, porque o bem de família do devedor é protegido hoje, né, pela regra da impenhorabilidade. Aí olha que injusto, né? Mesmo numa ação rescisória do fiador contra o devedor, ele tendo o único bem, que seria o bem de família, não poderá satisfazer o crédito dele, né? Ficando ele numa situação bem pior, né? Certo. E como a gente tinha comentado, sendo o contrato de fiança sendo um contrato acessório, além de ser acessório, ele é gratuito. Quer dizer, né? O fiador não ganha nada com isso. O fiador não ganha nada com isso. A situação dele pode ficar bem pior do que a do verdadeiro devedor, né? Que é o verdadeiro principal. Que é quem se aproveitou do contrato, né? Quem morou no local. Quem usufruiu, quem... Perfeito. Então, eu acho que se cria aí um problema social, né, Cíntia? Quer dizer, o que vai fazer o fiador sem o seu único imóvel onde ele reside, né? Então, realmente uma situação, o Supremo se baseou principalmente na questão de que se houvesse essa perda do direito do credor de buscar esse bem, talvez não fosse bom negócio locar imóveis. Não sendo bom negócio locar imóveis, ia diminuir a oferta de imóveis para locação, o que iria aumentar o valor médio das locações, né? E isso afetaria o direito à moradia. É uma construção lógica, racional, mas discutível, né? Então, parabéns pela tua apresentação da tua monografia, que foi muito, muito elogiado pelos professores. E eu perguntaria agora para a Cristiane. Cristiane, com o mesmo propósito, com o mesmo desiderato, né? Pergunto-lhe qual o seu entendimento acerca dessa proteção conferida pelo legislador da quantia de 40 salários mínimos na conta de um devedor. O que tu entende sobre isso, que foi a tua monografia também? Exatamente. Professora, eu pude observar que essas demasiadas hipóteses de impenhorabilidade, né, elas estão protegendo demasiadamente o devedor, né, em detrimento ao credor, que foi a vítima do ilícito, né, que recebeu, entre aspas, o calote, que não recebeu o seu crédito.
Em função disso, o legislador ele não pensou que a dignidade da pessoa humana, do credor, poderia ser afetada nessa relação, né? Do credor, hein? Do credor, exatamente. Então, a minha monografia ela foi nesse sentido, de que mesmo essa regra estando no código, na legislação, de uma forma absoluta, de ter que ser aplicada, que o juiz analise essa regra de uma forma relativa, né, analisando cada caso, o caso concreto realmente, né, para ver que naquela relação, quem realmente vai ser afetado, né, a dignidade de quem vai ser afetada, né. Não me parece assim justo que o credor, que o devedor possa ter nos dias atuais 40 salários mínimos, que são R$20.400 guardados, enquanto o credor amaga o prejuízo, né, de não ver o seu débito adimplido. Né? E talvez não ter esse mesmo dinheiro, essa mesma quantia, né, guardada. Exatamente, é isso que foi nesse sentido que foi posta a minha monografia. E acho que até tem a ver também com o mesmo princípio que a colega Cíntia comentou aqui, da isonomia. Exatamente, né? O princípio da isonomia, da proporcionalidade, né? Da dignidade. E nesse teu estudo, Cristiane, tu chegaste a encontrar algum posicionamento doutrinário, jurisprudencial, quer dizer, alguma decisão judicial que embasasse esse teu pensamento? Então, professor, assim, quase que desisti de fazer esse tema, né, em função da jurisprudência ser ao contrário, né, o que eu expus. Contudo, eu encontrei uma única decisão judicial, né, aqui de Santa Catarina, de um juiz de Rio do Sul, onde realmente ele analisou o caso concreto, né, ele verificou que naquela hipótese, naquela situação, o credor, ele seria afetado, a dignidade dele seria afetada. Mais, né, mais do que a do devedor. Então, foi nesse sentido que que fiz a minha monografia, né, apesar de dificuldades de encontrar posicionamento jurisprudencial, inclusive doutrinário, mas é isso que eu entendo, né, eu penso que não é correto o devedor deixar de pagar o seu crédito, de cumprir com as suas obrigações e ficar com R$20.400 guardados. Que, né, não é uma pouca quantia, né? Não, é uma quantia considerável. Considerável, perfeito. Fica aqui então esse modo de ver, né, do direito, importante que o telespectador conheça, que demonstra justamente a flexibilidade do direito, os diferentes entendimentos, como isso é possível, né? No seu caso, ainda não existe jurisprudência forte nesse lado, existe um precedente, vamos dizer assim. No caso da Cíntia, existem várias decisões, inclusive, né? Inclusive do STJ e tudo mais. Mas deste modo, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença das acadêmicas Cristiane Gonçalves Joaquim Rosa e Cíntia da Silva de Carvalho Martins, que nos permitiram conhecer um pouco mais dessas duas questões interessantíssimas do nosso ordenamento legal. Sem dúvida que eu e todos os nossos telespectadores pudemos aprender muito com vocês. O meu muito obrigado e voltem sempre. Terminamos aqui mais um programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos de interesse de todos. O programa também é reprisado aos sábados às 10 horas e aos domingos às 14 horas. Mande as suas críticas e sugestões para o e-mail da produção. Um forte abraço e meu muito obrigado pela sua audiência. Até logo.